Graça e paz. Amém? Uma alegria, muita alegria estar aqui com os irmãos e ter a oportunidade, de adorar a Deus com os irmãos, ministrar a palavra do Senhor. Não há nada tão prazeroso como ministrar a palavra do Senhor. E por isso, eu fico muito feliz em ver a quantidade de jovens, de adolescentes, de adultos aqui nesta igreja. É claro que eu gostaria que a gente estivesse aqui amontoado, lotado essa igreja, que a gente estivesse tudo assim, próximo um ao outro. Mas já está chegando o tempo. Ontem, eu tomei a 3ª dose da vacina, que eu trabalho na saúde. Antes que você pergunta, mas por quê, pastor? Você é tão novo, tem 40 anos. Né? Tomei a 3ª dose porque eu trabalho na saúde. E fiquei mal. Aliás, todas as doses, todas as que eu tomei, fiquei muito mal. AstraZeneca, agora tomei Pfizer. E eu ainda estou meio caidinho. Então, eu acho que eu vou ficar um pouco lento aqui, tá? Você me ajuda se eu estiver lento, tá bom? Sabe, queridos, nós, quando nos reunimos assim como igreja do Senhor, além de adorar ao Senhor, nós queremos que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos desafie, que Deus coloque algo novo dentro de nós, transformador, para que a gente não fique como bonecos de plástico. E a noção é que, vendo, e eu gosto demais, meninas, eu gosto demais dessa coreografia, ou peça teatral, gosto demais, porque representa mesmo, sabe, o que muitos de nós vivemos. Eu vou ousar em dizer, a maioria de nós vivemos. Por exemplo, quem aqui está discipulando uma pessoa? Olha, vou levantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 7. Aqui tem quantas pessoas? Não, 100. A quantidade era 100, né? Só 7 estão discipulando. Isso é um horror para a igreja do Senhor. Um horror. Nós somos bonecos de plástico. Vem na quarta, aqui na terça e na quinta, e volta para casa a mesma coisa. E a gente não discipula ninguém. Sabe, por muitos anos como ministro, também não discipulava ninguém. Não venha me dizer que pregar a palavra no púlpito, estudar na escola dominical, convidar para a igreja discipulado, que não é. Discipulado é você sentar com alguém não crente e compartilhar o amor do Senhor Jesus que foi derramado na cruz. Ontem eu estava num boteco, comendo um churrasquinho, cheio de cerveja na mesa. Que isso, pastor? Sim, eu estava lá. Eu tenho um discípulo que ele vende churrasquinho em Ururaí, no boteco do Edu. Quando vocês forem lá, vai lá no boteco do Edu. Não toma cerveja não, tá? Mas toma uma Coca-Cola e come um churrasquinho. Eu sento com o Mizinho, a pandemia atrapalhou um pouco, e fico conversando com o Mizinho. O que o senhor conversa? Um monte de coisa. E dentre essas coisas eu vou falando do Senhor Jesus. Algumas pessoas até passam e me veem lá, sentado à mesa, e tem várias cervejas em cima. Problema, eu estou lá discipulando o Mizinho. Sabe? E eu estou falando isso porque eu fiquei muitos anos sem discipular ninguém. E eu me sentia muito mal com isso. E espero que você se sinta muito mal em não discipular ninguém. Eu quero meditar com você num texto bíblico que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 19. Tem como projetar? Já projetou a mensagem, não tem problema. Eu vou ler aqui, tá? Muito bem.
E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Está ali. Não, está não. Repetindo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quanto males tem feito ele aos teus santos em Israel? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vou repetir. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão, vou repetir, irmão. Ananias chamou Paulo de irmão. Irmão, Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E levantando-se, foi batizado. Só aí, até o versículo 18. Queridos, eu morava em Parada de Lucas, Rio de Janeiro, e tinha uma igreja presbiteriana quase em frente à minha casa. E os crentes mal educados paravam os carros em frente, nas calçadas. E dentre as calçadas, eles paravam em cima da minha calçada. Eu ficava muito bravo. E eu não gostava deles, porque eu percebia que eles eram um pouco arrogantes. Sabe o que eu e meus vizinhos fazíamos? Esvaziávamos os pneus deles. Horrível, né? A gente fazia isso, a gente esvaziava o pneu. Primeiro, porque atrapalhava, a gente queria usar a calçada, eles colocavam os carros, né? Não tinha hora para voltar, então a gente fazia isso. Até que um dia, um diácono Santana, parece assim um pouco com o Juan, ele me convidou para ir numa reunião dos lares. Lembra quando a gente tinha aquelas reuniões nos lares? Isso, ele me convidou. Eu resisti várias vezes. Mas o Santana era um crente diferente. Santana era bacana, educado. E um dia ele me contou que ele não só esvaziava, porque o Santana morava em frente à igreja. Eu morava assim um pouquinho, quase em frente. O Santana morava em frente. E ele falou para mim que ele não só esvaziava, ele furava o pneu dos carros dos crentes. Eu falei: Santana, você era muito mais malvado do que eu. Você era muito malvado, cara. E aí Santana foi fazendo amizade comigo, até que um dia ele convidou e eu fui para a reunião no lar. E lá foi pregada a palavra, e aí o Senhor já começou a sensibilizar o meu coração, o Espírito Santo já começou a trabalhar no meu coração. Algum tempo depois, o Senhor fez a obra, né, me converteu, e Santana tem maior orgulho hoje de dizer que ele já discipulou alguns pastores, dentre eles eu. E eu conto essa história, primeiro, para dizer que precisamos discipular. Segundo lugar, que tem muitos malvados aí fora. Dentre eles, eu era um deste, malvado, que não gostava de crente. E, aliás, gente, tem muita gente aí fora que não gosta de você, tá bom? Eu não sei o que você anda fazendo, mas o pessoal não gosta de você, não. Somente porque você é crente.
E essa história aí do apóstolo Paulo, todos nós já sabemos. Tem uma água aqui, Vitor? Você esqueceu de mim, Vitor. Você não é malvado, não. Gente, aí Paulo era um malvado, todos nós sabemos. Porque ele perseguia os evangélicos. E ele ia lá para prender o povo. E às vezes açoitar. E mais uma vez, ele também estava com o objetivo de fazer isso. Entretanto, algo diferente aconteceu, que o Senhor Jesus apareceu para ele. Mas ele era um malvado. E todo o povo de Deus conhecia a fama de Paulo. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. E todo o povo de Deus conhecia a fama de Paulo. E aí o Senhor pede a Ananias para procurar, e o texto diz exatamente isso. Procura o homem, vai à rua direita, o Senhor manda procurar. Gente, por isso que eu pensei nesse tema. Procurar o malvado escolhido. Porque Paulo era escolhido. Diz o texto. Paulo era um escolhido. E o Senhor manda procurar esse malvado. E hoje o Senhor vai falar para você também procurar o malvado, ou a malvada, o inimigo, o perdido, seja o nome que você der, mas Deus constantemente está mandando, ordenando que a gente procure. Mas insistentemente nós nos mantemos como bonecos de plástico. Insistentemente nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, ao ide que Guilherme falou. E achamos que estamos fazendo algo maravilhoso. Vindo à igreja, estando entre os irmãos, saindo somente no nosso grupo, achamos. E eu, durante muito tempo, queridos, também achei que estava fazendo melhor para Deus. Mas a ordem do Senhor para Ananias, procura. Procura. E nós somos chamados, sabe, queridos, para procurar o escolhido de Deus. Seja ele malvado ou não, nós somos chamados para isso. E nós não estamos fazendo isso. Porque, em primeiro lugar, procurar o malvado escolhido é tarefa para os discípulos de Jesus. Olha o que o versículo 10 diz. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quem é discípulo de Jesus aqui? Só? Todos nós somos discípulos de Jesus. E o chamado para procurar, ou melhor, a ordem para procurar os perdidos, ou o escolhido, é para todos nós. Não é somente para o pastor, para o presbítero, para o diácono. A ordem é para todos nós fazermos isso. E aí tem uma situação, que a gente fala isso, nós pregadores, pastores, falamos, mas nós não dizemos como fazer. E aí, sim, a gente tem que aprender a fazer. Temos que aprender a fazer. Porque, às vezes, a gente passa anos sentado nesse banco com um boneco de plástico e não faz, e nunca nos ensinaram a fazer. E aí você pode me perguntar, mas, pastor, como nós vamos fazer isso? Tá, de várias formas, sabe? Mas daria uma outra conferência de mais um dia para a gente aprender a fazer discípulos. Mas nós precisamos fazer discípulos porque nós somos discípulos. E a ordem é para todos nós fazermos discípulos. Compartilhar esse amor que invadiu o nosso coração, como o diácono Santana fez comigo. E eu passei anos sem repetir o que o Santana fez comigo. Anos. Somente pregando no púlpito da igreja, dando aulas de escola dominical, de novos convertidos. Isso não é discipulado.
Discipulado é sentar, é conversar, é acompanhar, é compartilhar, é viver com. Certa vez, numa reunião para a gente aprender a discipular, a se aproximar das pessoas, alguém falou assim: pastor, parece que a gente não queria mais ninguém aqui, não é verdade? Parece que a gente não queria. A gente boicota o nosso próprio trabalho para não ter mais ninguém aqui. Porque a gente quer só a gente. Isso é um horror, mas é uma verdade. Nós nos boicotamos porque não queremos mais gente ou gente diferente. Porque quando você vai discipular, sim, vai vir muita gente diferente, que menos você imaginaria. Em segundo lugar, procurar o malvado escolhido é uma ordem de Jesus. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou. Dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. É uma ordem, querido. Você fala tanto em obediência, prega em obediência, você compartilha que deve viver em obediência, posta no Facebook obediência, fala do pecado alheio, mas não obedece ao Senhor Jesus, que é fazer discípulos. É uma ordem. Não é para um ou outro, é para todos nós. E quem ordena é o Senhor Jesus. Eu fico, pensando, por que nós somos insensíveis à palavra de Deus? Somos insensíveis. E nós ficamos lendo a Bíblia e só se alimentando, mas não compartilhamos isso com a vida das pessoas. É uma ordem para mim, para você, para todos nós. É uma ordem da igreja, tantas pessoas, como o apóstolo Paulo, precisando ouvir, ser discipulado. Em terceiro lugar, procurar o malvado escolhido para abençoá-lo. Procurar o malvado escolhido para abençoá-lo. No versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Sabe, quando nós somos chamados para fazer discípulo, é para a gente abençoar outras vidas. Impor as mãos é abençoar. E você pode, então, pensar nas várias formas de abençoar. Mas qual foi a última vez que você impôs a mão sobre a vida de alguém que não é evangélico? Qual foi? Qual foi a última vez que você orou com o seu amigo da universidade? Qual foi a última vez que você orou por um amigo do trabalho ou uma amiga do trabalho? Qual foi a última vez que você orou e impôs a mão com alguém da sua família que não conhece o amor de Deus? Qual foi? Isso deve inquietar os nossos corações. Sabe, queridos, isso deve mexer com a gente. Não é possível que você saia daqui hoje sem realmente colocar isso no seu coração. Salvo se você é um boneco de plástico. Em quarto lugar, queridos, sabe, procurar o malvado escolhido que levará o nome de Jesus a outros. Foi isso que o diácono Santana fez comigo. No versículo 15, mas o Senhor lhe disse,
Vai, porque olha, gente, preste atenção nisso. Preste atenção nisso, porque você pode estar sendo muito negligente. Procurar o malvado escolhido que levará o nome de Jesus a outros. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Sabe, a gente deve procurar o malvado escolhido para que ele leve o nome de Jesus a outros. Isso é um ciclo que não pode parar, mas talvez esse ciclo, talvez não, é certo que em muitas vidas aqui, este ciclo parou. Você recebeu de alguém, mas não transferiu, não compartilhou com alguém. Nós precisamos procurar os escolhidos de Deus, sabe? Não que nós saibamos quem é, mas nós precisamos procurar, porque estes também vão compartilhar o nome de Jesus a outros. Nós travamos o processo. Encerramos o processo em nós mesmos, e engraçado e até patológico, nós achamos que estamos fazendo certo. Achamos que estamos fazendo certo. Sabe, você precisa procurar um escolhido de Deus, seja ele malvado ou não, para que esse escolhido de Deus, como eu, que o Santana procurou, e ele procurou porque ele ia na minha casa me visitar, falar comigo. Eu gostava de jogar buraco. Você sabe o que é buraco? Quem sabe o que é buraco? É legal, eu gosto de jogar, né? Ainda gosto. Mas eu jogava na porta do boteco, mas eu não bebia, não. Aliás, nunca gostei de beber. Parada de Lucas, perto da favela, a gente jogava, a turma lá bebendo e a gente jogando buraco. O Santana, ele ia lá na porta do boteco para conversar comigo. Ficava um pouco comigo, depois a gente saía junto. E ele compartilhava. Ele compartilhava o amor do Senhor Jesus comigo. E ele foi me conquistando. Até que um dia, num culto, uma pregação em Zaqueu, no texto de Zaqueu, quando eu vi, o Gilson já estava lá na frente. Quando o pastor fez o apelo, eu já estava lá na frente. Mas não foi assim. Foi um processo. E aí vai um detalhe: nós não queremos fazer o processo. A gente acha que tem que ser com um estalar de dedos, chegar para a pessoa e falar do Senhor Jesus e pronto. Isso pode acontecer? Pode. Mas normalmente não é assim, mostram as pesquisas. Normalmente precisa pelo menos de 5 pessoas. Normalmente precisa de meses para que alguém receba o Espírito Santo em seu coração. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é se aproximar das pessoas, mostrar a nossa vida às pessoas, compartilhar as nossas vidas, falar das nossas falhas, porque Santana falava das falhas dele, ele furava os pneus dos carros. E ele não tinha nenhuma vergonha de dizer, sabe, eu era assim, Gilson, eu era assado. E ainda hoje eu faço assim, faço assado. O problema é que nós nos tornamos tão santos, que não conseguimos compartilhar as nossas falhas. Só queremos falar da nossa santidade. Que é isso? Que é isso? O que nós estamos nos tornando enquanto igreja do Senhor? Quando a gente vê o apóstolo Paulo, sabe, o Ananias indo lá, compartilhando, vivendo, discipulando, obedecendo a ordem do Senhor, e nós não obedecemos. Em quinto e último lugar, queridos. Não, quinto não tem, até sexto. E esse eu gostei demais quando o Senhor me colocou no meu coração. Preste atenção. Procurar o malvado escolhido porque ele é nosso irmão. Eu quero que você repita isso. Vamos juntos? Procurar o malvado escolhido. A gente acha que não, né? Mas é.
E olha, versículo 17. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Que visão de Ananias, né? Ele é nosso irmão. Os que estão aí fora, escolhidos de Deus, são nossos irmãos. E nós temos dificuldade para enxergar. Pelo contrário, nós achamos que são nossos inimigos, são nossos algozes, são pessoas que devem estar bem longe de nós. Nós não queremos fazer amizade com essas pessoas, nós nos distanciamos, porque achamos que se nos misturarmos com essas pessoas, nós vamos ser contaminados. E é verdade, se você realmente não tem firmeza na sua fé, você será assim, dispersado. Mas o chamado do Senhor, meu querido, minha querida, é para se envolver com os nossos irmãos que estão aí fora. E os nossos irmãos, sabe, eles são espíritas, tá? Eles são espíritas, eles são bandidos, ex-presidiários. Os nossos irmãos e irmãs, elas são prostitutas. Que isso? São. Lá na minha célula, outro dia foi um ex-presidiário. Que experiência diferente, gente. Ex-presidiário, cheio de malandragem, falando palavrão. E eu tive que lidar com ele. Ele não ficou, ele morava na Tapera 2. Ele não ficou na nossa igreja, mas ele foi para uma igreja lá da Tapera 2. Uma igreja pequena, pentecostal, do lado da casa dele. Outro dia ele me viu na rua. Ô, pastor Gilson, tudo bem? Tudo bem. Eu falei: como é que você está? Você sumiu da célula. Não, pastor, eu estou bem, eu estou na igreja assim, assado lá perto de casa. Gente, eu fiquei feliz toda a vida. Sabe um pastor feliz? Fiquei assim, extremamente feliz, porque na nossa reunião ele teve um pouco do amor de Deus que nós passamos para ele, e ele disse: eu me senti muito bem lá, pastor, eu gostei demais, vocês, olha, me trataram realmente muito bem, eu só não vou ficar lá na sua igreja, porque realmente aqui perto de casa é muito pertinho, eu gostei também. Sabe, queridos, nós precisamos nos envolvermos com as pessoas, sejam elas quem forem, Mas existe um povo que discrimina, somos nós. Imagina se Ananias fosse discriminar. Aliás, ele até tentou discriminar, né, gente? Ele virou e tentou justificar para o Senhor Jesus. Não, esse cara vem perseguir a gente, Senhor. Olha o que esse cara faz com a gente. O Senhor Jesus ordenou: vai. E nós fazemos isso porque são pessoas diferentes de nós. Mas eu era muito diferente dos crentes. E você não? Você não era muito diferente dos crentes? A não ser que você já nasceu crente. Mas eu era muito diferente e alguém acreditou. E se você não acreditar, querido, o que será de nós? Não é da obra do Senhor, não, porque Ele vai usar outros. E finalizando, para falar do último ponto ainda, os escolhidos aí fora, sejam eles quais forem, eles são nossos irmãos e nossas irmãs, tá bom? Entenda isso. E finalizando, procurar o malvado escolhido, o 6, para batizá-lo. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Sabe, nós somos chamados, queridos, para viver no mundo. E não vem com essa história de se misturar com o mundo. Isso é balela, é conversa fiada e é desculpa de nós crentes não se misturar. É desculpa. Nós precisamos nos misturarmos no mundo, não para ser igual ao mundo, mas para fazer a diferença no mundo.
É isso que nós fomos chamados, para procurar escolhidos de Deus. Nós não sabemos aonde eles estão. E os escolhidos do Senhor estão aqui dentro, mas lá fora tem muito mais. E nós precisamos, sim, procurar essas pessoas. E com o quê? Com a lanterna do Evangelho. Qual é o instrumento? O amor do Senhor na cruz do Calvário. Viver isso. E quando nós vivemos isso, sim, deixamos de ser bonecos de plástico. Talvez durante esta coreografia você tenha se sentido assim. Boneco de plástico, sem vida. Ainda que numa igreja, ainda que vindo aos cultos, ainda que sendo ativo na igreja, exercendo várias funções, ainda assim, boneco de plástico. Vamos ficar de pé, queridos.